Olá, sejam bem-vindos. Esse é o programa da Quarta Igreja Batista do Rio de Janeiro, celebrando a recuperação. Eu sou o Sidney, um filho amado do Senhor, que venho tratando de alguns problemas, tipo procrastinação, baixa autoestima, timidez, e venho vencendo com a ajuda de Cristo Jesus na minha vida. Eu queria, nessa noite, anunciar que hoje teremos um louvor maravilhoso com o Bruno e a Raquel. O louvor é Vim para Adorar-te. E na ministração vai ser o pastor Marcelo Nascimento, que é pastor e professor, e vai nos conduzir hoje dizendo sobre como lidar com a educação em tempo de pandemia. Então aproveitemos, porque essa é uma chance, é uma oportunidade única. Então vamos orar por eles. Bendito Deus, muito obrigado, Senhor. Nós te louvamos, bendizemos o teu nome, porque é o nome sobre todo nome. Obrigado, Senhor, pelas nossas vidas, pela saúde, pela paz que reina em nossos corações. E agora queremos te pedir, Senhor, uma bênção para a quem vai nos trazer nessa noite, Senhor, essa mensagem, o pastor Marcelo. E abençoa também o Bruno e a Raquel, Senhor, que estão servindo a Ti, Senhor, com muito amor no coração. Perdoa as nossas imperfeições, livra-nos, ó Pai, dos embaraços, ó Pai, ajuda-nos, ó Pai, a crescer mais e mais no conhecimento da Tua palavra, para que possamos nos conduzir melhor. Perdoa, Senhor, nos nossos pecados, no nome de Jesus. Amém, Senhor.
noite, gente. Primeiro, queria agradecer o convite do Sidney para a gente estar aqui juntos, dividindo um pouco das nossas experiências. Eu quero me apresentar primeiro. Meu nome é Marcelo, eu sou professor, eu sou pastor na Igreja Batista da Batista Carioca de Vila Rosário, né? E como eu já disse, eu sou professor, eu tenho alguma experiência já de pouco mais de 20 anos no ensino com principalmente jovens, adolescentes, tenho alguma experiência com adultos no ensino superior e basicamente eu só não tenho nenhum tipo de experiência com crianças do ensino infantil, da educação infantil e do primeiro ciclo de estudos, né? E quando o Sidney me propôs falar para vocês alguma das nossas vivências, eu pensei em compartilhar sobre como a gente pode lidar de uma maneira mais, vamos dizer assim, mais leve, uma maneira mais produtiva com a educação, tanto a nossa quanto a dos nossos filhos, em tempos de pandemia. É um tema que muita gente tem encontrado dificuldade, é uma situação que muita gente ficou sem um norte porque nós não estávamos preparados para uma pandemia de uma forma geral. Mas nós percebemos as nossas necessidades de lidar com a vida educacional, com a vida acadêmica dos nossos filhos, com a nossa própria vida acadêmica também, quando a pandemia se apresentou e mexeu com essas estruturas, com aqueles lugares confortáveis que a gente tinha. Então, o objetivo hoje é a gente bater um papo a respeito de o que a gente pode fazer, o que mudou, como é que a gente pode lidar com isso e, sempre que possível, trazer as experiências e as vivências que a gente pode extrair dos nossos programas de recuperação para poder encarar isso de uma maneira mais produtiva. Então, como é que a gente vai fazer isso? Bom, a abordagem que eu quero propor a vocês é uma abordagem que eu digo que tanto é espiritual quanto humana. Por quê? Não existe uma espiritualidade que a gente possa vivenciar que não passe pela experiência humana. Por mais que a gente crie ideais de vida espiritual, a nossa vida espiritual vai esbarrar sempre na nossa humanidade. A gente não tem como desvencilhar uma coisa da outra. Então, muitas vezes, a gente se sente em conflito, a gente se sente culpado, a gente se sente de alguma forma indigno, porque a gente está tentando encarar um assunto de uma forma que a gente acha que é só humana e que, na verdade, não passa só pela nossa humanidade, ela passa também pelo nosso relacionamento com Deus. E essa questão de como a gente pode lidar com situações do cotidiano que mudaram completamente por conta da pandemia, elas não são situações meramente humanas, elas abalaram também as nossas estruturas de relacionamento espiritual. Muitos estão privados das experiências que tinham com seus grupos de apoio, muitos estão privados das experiências que tinham com as suas congregações, com as suas comunidades, seja por opção ou seja por imposição da pandemia, mas a realidade é que isso mudou a nossa forma de viver. Então, nada é meramente humano, nem é somente espiritual. As duas coisas não andam separadas uma da outra. Então a gente precisa deixar isso claro para que ninguém fique desconfortável se está achando que essa situação é meramente espiritual ou meramente humana, né? Não dá para separar as duas coisas. Não podemos não podemos separar nós, indivíduos, né? E falar, olha, agora vamos tratar do problema do ponto de vista espiritual ou vamos tratar do problema do ponto de vista humano. Não. As duas questões estão misturadas e a gente precisa lidar com isso, porque somos seres espirituais e humanos e lidamos com as coisas sem nos dividir,
sem fazer essa dicotomia. Então, como é que a gente vai proceder isso? Eu vou abordar, a princípio, né, dentro desse tema que a gente se propõe, de como lidar com a educação em tempos de pandemia, as questões materiais e as questões emocionais. Então, vamos começar do seguinte, né? O que mudou por conta da pandemia? O que mudou nas nossas relações com a educação, né? Muita gente surtou com isso, mas pouca gente parou para pensar o que mudou de verdade. Então, primeira coisa, a gente pode entender que ocorreram mudanças intrafamiliares e mudanças extrafamiliares. As mudanças se operaram tanto dentro das famílias quanto fora das famílias. E essas mudanças que aconteceram fora das famílias também afetaram as famílias. A gente não pode esquecer disso. Então, deixamos bem claro. As situações que mudaram nessa pandemia foram intrafamiliares, mas também existem questões extrafamiliares, que a gente vai falar mais à frente um pouquinho. Vamos lá. Primeira coisa, como uma forma de suprir, né, a necessidade de convívio social, que muita gente ficou privada durante principalmente os primeiros meses de pandemia, quando a gente conhecia muito pouco sobre essa doença, quando a gente estava muito, talvez, apavorado, talvez seja a palavra certa, quando a gente estava muito apavorado ainda, logo no início, com a doença, com a pandemia, muita gente tentou suprir a necessidade de convívio social com cursos, com aprendizados novos. A gente chegou a brincar aqui algumas vezes em casa que quem nunca tentou, quem nunca se aventurou a fazer um pão caseiro nessa pandemia não viveu a pandemia direito, porque muita gente quis aprender qualquer coisa para sair do tédio, muita gente quis aprender qualquer coisa para poder encontrar algum lampejo de contato humano, de convívio social com pessoas que não estavam dentro da sua casa. Então, a gente precisa lembrar que esse fenômeno aconteceu. E como todo fenômeno que nos surpreende de uma maneira súbita, essas ofertas apareceram à medida que produtores de conteúdo entenderam que havia essa demanda. Muita coisa boa foi produzida, mas muita coisa também ruim, apenas a pretexto de ganhar dinheiro, também foi produzida. E isso mexeu com a gente, porque como é que eu sei se eu estou investindo meu tempo em alguma coisa que realmente vai me trazer crescimento ou alguma coisa que vai simplesmente preencher o meu tempo de uma maneira que depois não vai trazer algum tipo de satisfação? Então, essa procura exacerbada pelo convívio que aconteceu logo nos primeiros meses de pandemia mudou a cara da oferta da educação que a gente tinha até então. Então, o ensino à distância não é uma novidade, no Brasil. O ensino à distância já existe há mais de 20 anos. Eu, como professor, eu passei por essa implementação do ensino à distância no Brasil e não é alguma coisa que surgiu ontem, como muitos podem pensar. Essas estruturas, essas plataformas não surgiram ontem, mas para muita gente isso pessoas que não eram da educação, elas não tinham obrigação nenhuma de conhecer, de saber que isso existia. Então, essa oferta súbita de muita coisa trouxe impactos para a gente do ponto de vista emocional. A gente ficou olhando para um lado e para o outro. Meu Deus, o que eu faço? Eu faço o curso de panificação hoje, eu faço o curso de jardinagem, eu faço o curso de idiomas que eu tanto queria, e agora isso abalou a nossa forma de organizar a nossa rotina. E estendendo um pouco mais a respeito do que mudou, principalmente agora para os pais, né, que são pais de adolescentes e de crianças,
a pandemia nos obrigou a participar de forma mais ativa da educação dos nossos filhos. Então, o que antes se resumia a uma simples olhada no caderno para ver se o nosso filho, se a nossa filha fez as atividades, passou a ser uma atividade muito mais permanente, principalmente para quem também passou a trabalhar em casa. E isso, querendo que nós admitir, querendo ou não, isso mudou a nossa perspectiva de olhar a educação dos nossos filhos. O que para muita gente era uma tarefa única e exclusiva da escola, e a gente conseguiu talvez se eximir durante muito tempo da responsabilidade de participar da educação dos nossos filhos, e isso não pôde mais ser feito dessa forma. Porque agora eu estou em casa, meu filho está em casa, e a educação, a aula dele veio para dentro da minha casa. Como é que a minha postura de pai, como é que a minha postura de mãe, como é que a minha postura de responsável pela educação de alguém começou a funcionar depois que eu tive que participar da rotina, de acompanhar, de verificar, de supervisionar se aquele adolescente, se aquela criança está de fato cumprindo a rotina da educação dele. Isso, muitos podem falar, mas isso não faz tanta diferença. Sim, faz. Porque para muitas mulheres que passam o dia se dedicando única e exclusivamente às tarefas domésticas, né? Não que homens não o façam, mas para muitas mulheres que essa é a realidade, de única e exclusivamente cuidar do gerenciamento da casa, a hora que as crianças estão na escola, a hora que os filhos estão na escola, é um momento em que ela pode vivenciar questões particulares. Ela está sozinha, ela pode gerenciar o tempo dela, ela pode organizar a sua rotina da maneira como ela bem entender. Com as crianças em casa, isso mudou. E eu não sei se vocês percebem essa mudança da mesma forma que eu. Isso impactou diretamente em relacionamentos entre casais. Esse desgaste de algumas famílias por conta de uma das pessoas, né, sobretudo as mulheres que já tinham como rotina, né, a rotina da casa, isso impactou, isso teve um impacto na questão da convivência do casal. Então a gente não pode menosprezar como essas mudanças tiveram influência nas nossas rotinas enquanto família. Casais que até então gerenciavam bem o seu relacionamento podem ter passado a ter problemas por conta da mudança da rotina das crianças estudando em casa. Bom, outra situação que está bem evidente depois dessa mudança aí que a pandemia causou é que tanto as escolas, né, além dos pais, né, precisando participar de forma mais ativa na vida dos filhos, na questão do aprendizado deles, as escolas e os profissionais precisaram se adaptar. Lembra que eu falei que existem situações intrafamiliares que mudaram e situações extrafamiliares que mudaram. E as duas, de certa forma, tiveram reflexos no seio da família. As questões intrafamiliares, que eu até então só falei algumas, né? A respeito da participação mais ativa, do desgaste que algumas pessoas tiveram por precisar, por se virem obrigadas de uma hora para outra a participar de forma mais ativa na educação. Existem mudanças que aconteceram fora das famílias que tiveram também a sua contribuição e alguma consequência em relação ao que aconteceu dentro das famílias. Por exemplo, escolas e profissionais da educação tiveram que se adaptar. E falo isso como um profissional da área, porque eu me vi muitas vezes tendo que auxiliar colegas de trabalho que nunca tinham tido nenhuma experiência com essas novas plataformas de ensino. E aí você pensa, mas como é que isso pode trazer algum tipo de impacto na minha família? As escolas também precisaram implementar sistemas
que até então elas não tinham à disposição sistemas de transmissão de aula para fazer com que as aulas online pudessem acontecer. Como é que isso pode estar impactando a minha família? Isso é um problema da escola, é um problema do gerenciamento da escola, mas não. Esse profissional que foi surpreendido com essas mudanças, ele também teve a sua cota de, vamos dizer assim, de autoestima abalada. Pense de uma hora para outra um profissional com 20 anos, com 30 anos de experiência, alguém que é respeitado no seu local de trabalho, alguém que se vê e é visto como uma pessoa que domina o seu trabalho, se vê de repente impotente diante de um computador, diante de uma plataforma que ela sequer consegue lidar com algum tipo de habilidade. Um profissional que de repente passou a ser um aprendiz nas questões tecnológicas e passou a depender talvez da ajuda de um neto, da ajuda de um filho mais novo que tem em casa. E aí a produtividade dessa pessoa diminui, a autoestima dessa pessoa é abalada e inevitavelmente isso é repassado para os seus filhos, é repassado para quem está do outro lado da tela. E é lógico, vamos considerar um adolescente ideal, né? Uma pessoa, um garoto, uma garota, acostumados a encarar os estudos com responsabilidade. De repente vê que o material, que o serviço que está sendo oferecido a ele caiu de qualidade, ele simplesmente pode dar de ombros e olha, isso não vai funcionar. Ano passado nós tivemos em torno de 30% de evasão escolar, ou seja, de cada 10 alunos que ingressaram, né, no ensino médio em uma das escolas que eu trabalhava, 3 desistiram antes do ano terminar. Então, isso reflete o quanto a surpresa da pandemia, o desgaste dos profissionais refletiu no empenho que alguns alunos dedicaram aos seus estudos. E é óbvio, isso impacta só o aluno? Não. Imagine você que talvez tem seu filho numa escola particular, você faz um investimento de mensalidade, de material e vê seu filho desestimulado desistindo. Vê seu filho próximo a perder o ano de estudos, não por culpa só dele, mas por culpa de uma situação que é muito maior do que um adolescente consegue lidar. Como é que você também ficou? Então, quando a gente pensa nas questões extrafamiliares, a gente não pode esquecer que essas questões, que essas dificuldades que os profissionais de educação enfrentaram, que as escolas enfrentaram, trouxeram também reflexos para dentro da família. Porque de nada adianta eu prover todos os meios para o meu filho estudar se o profissional que está do outro lado está vivendo dramas tão graves quanto aqueles que eu estou vivendo em casa. E isso vai impactar no desempenho desse profissional. E logo vai impactar também no aprendizado dos seus filhos, vai impactar também nas suas expectativas, e aí a gente começa a perceber as consequências disso. Que eu listei apenas algumas, né? O aumento de estresse, tanto de pais como dos alunos. E quando eu falo aumento de estresse, não é só o aumento das situações estressantes, não é só o aumento de aborrecimentos. A gente começa a entender, como a gente lida diretamente, né, cotidianamente com grupos de apoio, a gente sabe que o estresse não é um aborrecimento que você tem hoje e que você vai embora. A gente sabe que isso pode ter impactos na saúde de uma forma visível e mensurável. Então, o número de afastamentos médicos, né, o número de licenças médicas que a gente verificou nesse período de pandemia, né, de pessoas que não conseguiram lidar com o estresse a ponto de adoecerem fisicamente, de entrarem em depressão por conta de perceberem que não estavam conseguindo lidar
com as questões do cotidiano como sempre puderam lidar, com a habilidade que elas sempre tiveram para lidar. Então, isso entre profissionais, entre pais e alunos. Crianças precisando de apoio, adolescentes precisando de apoio psicológico porque estão vendo o ensino médio passar com eles dentro de casa, trancados dentro de casa por conta de uma pandemia. Então a gente precisa lembrar que a gente teve esse tipo de consequência trazida pela pandemia e as relações com a educação trouxeram essas consequências para dentro da nossa casa. Talvez o que eu esteja falando agora para você possa parecer uma coisa muito óbvia, mas eu tenho certeza que muitas pessoas não pararam, não fizeram a conexão de que a simples mudança na forma dos seus filhos lidarem com a educação fez uma reviravolta na organização familiar. Muitas pessoas viram a vida talvez degringolar, viram a vida virar de cabeça para baixo e não perceberam que isso pode ter sido um fator que influenciou de uma forma muito presente essa mudança, esse virar de cabeça para baixo. Então, a gente teve isso como consequência. E logo, assim que a gente vive uma situação de estresse, a gente vive toda a incerteza em relação ao futuro, à nossa saúde, é lógico que em seguida o que vai acontecer é uma queda de desempenho, em qualquer área. Seja na área relacional, seja na área profissional, tanto dos seus filhos ou das suas próprias vidas, ao verem o desânimo dos filhos em lidar com a educação, a queda de desempenho acontece. Ninguém consegue se manter em 100% ou no seu 100%, sabendo que em casa você tem que gerenciar uma crise. Então a gente observou tudo isso. Quedas de desempenho. Dentro dos relacionamentos, a gente também pôde observar que relacionamentos que eram até então equilibrados e harmônicos entraram em desequilíbrio por conta disso. Então não se sinta menos capaz se essa foi uma realidade que você enfrentou, porque não é pouca coisa. Não há... meu casamento talvez está abalado por conta da pandemia. Não é pouca coisa. Essa pandemia mexeu com as nossas estruturas, com as nossas capacidades relacionais, como a gente nunca tinha experimentado antes. E o impacto que a mudança das relações educacionais teve nisso também foi muito grande. Não se sinta inferior, não se sinta culpado por conta do que talvez tenha acontecido com você. Agora, diante de tudo isso que eu falei, a gente tem que tomar algumas decisões. A gente não pode só explanar os problemas e achar que eles vão se resolver sozinhos. Como eu acredito que todos que vão ter acesso a esse vídeo ou têm ou buscam por alguma experiência em grupos de apoio, eu quero partir como uma proposta, como uma alternativa diante desse cenário novo, que a gente parta dos 2 primeiros versos da oração da serenidade, que dizem que a gente precisa de serenidade para aceitar as coisas que eu não posso mudar e coragem para mudar aquelas que eu posso, e sabedoria para distinguir as duas. Então, o que eu posso fazer diante disso? Primeiro, eu não vou conseguir mudar e eu preciso aceitar e ter serenidade para lidar com isso. Primeiro, eu não posso antecipar o fim dessa pandemia. Eu preciso ter plena consciência de que eu não tenho controle sobre esse ponto. E a gente só vai superar isso, quando tudo estiver funcionando de acordo com o que os organismos de saúde nos orientam, quando boa parte da população estiver vacinada, a gente vai começar a pensar em voltar à nossa rotina normal. Até lá, a gente não tem nenhuma garantia de que isso vai acabar amanhã, de que vai acabar mês que vem.
é alguma coisa que eu preciso aceitar. Agora, algumas situações eu posso contornar. Alguns pontos do que tem acontecido eu posso contornar. Nossa experiência aqui em casa começou pelo seguinte: primeiro a gente tentou compreender a insegurança dos nossos filhos. Como é que eles estavam enxergando essa nova realidade. E depois que a gente percebeu isso, a gente começou a tomar algumas decisões. O que eu posso fazer para poder garantir ou poder proporcionar que esse período seja o menos traumático possível? Bom, vamos começar a pensar na logística da coisa. Eles precisam de material para poder estudar. Eles precisam de um computador ou de um celular. E a gente foi providenciar os meios de acesso. Primeira coisa, os meios de acesso para que eles pudessem assistir às suas aulas e dar continuidade ao estudo. Segundo, a gente começou a tentar apoiar sem julgar. Porque é muito fácil para nós, que somos pais, que estamos preocupados com a formação dos nossos filhos, a gente primeiro pensar que o resultado é fruto de pouco esforço da parte deles. E a gente tem que lembrar que a gente está numa situação atípica. Cada um conhece seus filhos, cada um sabe qual é a dedicação que seus filhos dão aos seus estudos, à sua educação. Então a gente começou a se policiar um pouco mais a respeito de apoiar sem julgamento. A gente tentou sair um pouco daquele papel de pais que supervisionam e cobram quando as coisas eram normais, para pessoas que tentam entender sem o julgamento. Eu me vi muitas vezes, ainda caindo nesse ponto de julgar, de achar que a dedicação não estava sendo como era antes. E de fato não tinha como ser uma dedicação igual ao que era antes da pandemia. Bom, e outra coisa que a gente tentou adotar como postura foi o incentivo sem pressão. Eu tenho um filho que está prestes a fazer o Enem. E como todo mundo que está nessa situação, de filhos que vão fazer o Enem esse ano, a gente sabe que os filhos fazem muitos simulados ao longo do ano. E eu me vi, ele me pediu ajuda em um dos simulados pela internet, e eu me vi muito mais ansioso que ele, e essa ansiedade se refletiu em irritação na primeira vez. E o desempenho dele não foi tão bom. Da segunda vez, na segunda ocasião, eu procurei dar um suporte em termos mais organizacionais para ele, de como ele poderia gerenciar o tempo. Fiquei ao lado dele o tempo todo, mas eu não interferi tanto na questão de como ele resolvia os problemas, de como ele lidava com as questões, mas muito mais como uma pessoa, eu estava ali muito mais como alguém que estava simplesmente ajudando a gerenciar o tempo do que a resolver as situações. E o desempenho dele foi muito maior. Qual a lição que eu tirei disso? Incentivo e apoio sem pressão e sem julgamento tem muito mais valor do que pura e simplesmente pressão e cobrança. Eles não estão precisando disso nesse exato momento. Eles estão precisando de incentivo e apoio, sem pressão e sem julgamentos excessivos. É lógico, vamos deixar a coisa correr frouxa? Não. Como eu disse, todos nós, cada um conhece seus filhos. Mas talvez a gente não soubesse ser pai e mãe como tem precisado ser agora na pandemia. Então, a mudança de postura é uma mudança que a gente precisa ter, porque todos nós aprendemos que insanidade é querer os mesmos resultados fazendo sempre a mesma coisa. E a situação mudou, o cenário mudou. A gente precisa de uma mudança de perspectiva e principalmente de uma mudança de atitude para poder enfrentar tudo isso. Então, eu espero que essas palavras tenham ajudado você. Eu espero que a minha experiência, em relação ao que mudou, tanto como alguém que está dentro da escola
e precisou se adaptar, como alguém que tem filhos que estão na escola e como pai também precisou se adaptar, eu espero que a minha experiência possa ajudar você e eu agradeço muito pela oportunidade de falar para vocês e ser ouvido por vocês. Uma boa noite, muito obrigado. Queremos te agradecer, Senhor, porque o Senhor permitiu que aumentássemos mais e mais o nosso conhecimento acerca daquilo que tens preparado para as nossas vidas. Obrigado, Senhor, pelo casal Bruno e Raquel. Obrigado, Senhor, pelo pastor Marcelo, que muito graciosamente atendeu o meu convite, Senhor, para que pudesse nos falar nessa noite. Que nós possamos crescer mais e mais e a cada dia nos conduzir melhor segundo a Tua vontade. Eu queria deixar para a reflexão dessa semana um texto de Provérbios 19 e 20, que fala sobre o conselho que nós devemos seguir. Eu vou deixar no slide aí o versículo, tá? E aproveitemos bastante. Temos uma semana ricamente coroada da presença de Jesus em nossas vidas. Boa noite.